A palavra de hoje tem como tema melhores amigos. Deus, Ele quer ser nesta manhã o seu melhor amigo. Você sabe, nada está parado neste mundo. E você pode achar que talvez esteja, mas recentemente lendo a revista super interessante, achei um trecho onde dizia: a velocidade que a Terra gira ao redor do Sol, ou seja, a translação, é cerca de 107 mil km por hora, e a velocidade do movimento em torno de seu próprio eixo, a rotação, é de cerca de 1.700 km por hora na região do Equador, diminuindo quanto mais se aproxima dos polos. Existe ainda uma outra explicação de Augusto Damieli, um astrônomo, que diz: existe ainda outro movimento que a Terra realiza junto com todo o Sistema Solar, que gira a cerca de 1 milhão de km por hora com relação ao centro da galáxia. Nós cristãos, nenhum de nós está parado. Isto é verdade tanto física quanto espiritualmente. Todos os dias nós podemos ficar ou mais perto de Deus ou mais longe de Deus. E eu tenho certeza que você sabe, ou talvez até você mesmo esteja vivendo ou já viveu isso, pessoas que costumavam estar na igreja cada vez que a porta estava aberta. E eles costumavam vir, ensinar, servir e dar, mas agora eles não o fazem. Muitos deles não estão apenas se afastando da igreja, eles estão indo para mais longe de Deus. Mas as coisas elas podem ficar melhor quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Podemos crescer cada vez mais perto de Deus. E nós devemos fazer isso. Isso é uma escolha nossa. E eu te pergunto nessa manhã, quanto você tem investido no seu tempo com Deus, na sua amizade com Deus? Eu tenho certeza que com o seu amigo, com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu pai, com a sua mãe, ou não sei, com uma pessoa que você tem muito apego, uma pessoa que você tem muito carinho, você conversa com essa pessoa, você investe tempo com essa pessoa, vocês saem juntos, vocês viajam juntos, vocês gostam de ir na casa um do outro, vocês gostam de passar tempo juntos. E a nossa vida com Deus não é diferente. A nossa vida com Deus é exatamente dessa forma. Nós devemos passar tempos com Deus, nós devemos orar, nós devemos ler a sua palavra, procurar ouvir a sua voz. Então nós devemos ter um relacionamento com Deus, assim como nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos. E Deus nessa manhã, Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Ele quer ser o seu melhor amigo. E aqui na Terra é muito importante nós sermos amigos de Cristo. Mas aqui na Terra é muito importante que nós tenhamos amigos que também são de Cristo. Amigos que nos levam para mais perto de Deus. Certa vez eu ouvi uma frase que me marcou muito e levo para a minha vida para sempre. Os teus amigos são aqueles que te levam para perto de Deus. Isso é muito real, isso é muito verdade. Diversas vezes eu tive que abrir mão de certas amizades ou de certas pessoas porque aquelas pessoas elas não estavam me levando para mais perto de Deus. E escolher o tipo certo de amigos faz toda a diferença no mundo. Em 1 Coríntios 15:33 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E acima de tudo devemos optar por ser amigos de Deus. E é por isso que Tiago coloca tão fortemente no versículo 4, no capítulo 4, versículo 4 de Tiago: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo
de Deus. Então é uma escolha simples. Você pode ir junto com todo mundo ou você pode ir junto com Deus. Mas você não pode fazer as duas coisas. Quando Tiago ele fala sobre o mundo, aqui nesse versículo, ele está falando sobre o sistema mundial, o sistema mau que acredita que está tudo certo, o sistema que diz totalmente contrário a tudo aquilo que a Bíblia diz ou tudo aquilo que a família tem que ser. E ele coloca a beleza externa mais importante do que a interna. Ele acredita que o fim justifica os meios e é baseado em mentiras. Este sistema mau rejeita Jesus Cristo e coloca outras pessoas no trono, outras coisas no trono. Esse sistema do mundo é egoísta, é sensual e é pecaminoso. Esse sistema celebra o pecado, achando que não tem problema, festas carnais, tais como o carnaval, ou tantas outras coisas que nós vemos por aí. Isso não significa, não te digo, que você não deve nem falar com pessoas que são do mundo, que não deve ter amigos que são do mundo. E é por isso que no versículo 5 do mesmo capítulo 4 de Tiago, diz assim: ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? E como Jesus disse em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Pensando na cruz, um grande escritor, Charles Spurgeon, disse: veja o que o nosso pecado merecia, e foi tudo cair sobre ele. Existe uma história, Martindale contou que sobre uma mulher que foi condenada à morte durante a Revolução Francesa. O seu único crime naquele momento foi ser uma duquesa que veio de uma família rica. Ela foi jogada na prisão, mas ainda autorizados a ser servidos por uma empregada que a amava muito. Enquanto a duquesa, exausta, dormia, a empregada tranquilamente colocava as roupas na patroa. E quando o nome da duquesa foi chamado, a empregada saiu e foi executada em seu lugar. Mais tarde, a duquesa acordou e encontrou suas roupas. Então, ela vestiu as roupas da empregada. E quando o carcereiro entrou, ele disse: você está livre para ir. A sua senhora acaba de ser executada. E foi exatamente isso que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Ele tomou o lugar que era nosso. Como poderíamos escolher a amizade do mundo sobre a amizade com Deus? Deus nos quer, Ele quer que nós estejamos mais perto dEle. Então, nesta manhã, nesta hora, opte por ser amigo de Cristo. Opte por ser amigo daquele que deu a sua vida por você. Opte por ser amigo daquele que morreu em seu lugar. E tenha um coração humilde diante de Deus. Nós nunca vamos ficar mais perto de Deus a menos que nos humilhemos o coração diante do Senhor Todo-Poderoso. Em Tiago 4, 6 e 7 diz assim: mas Ele nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E em seguida, no verso 10, ele diz: humilhem-se ante do Senhor, e ele os exaltará. Ele quer nos ajudar a ser humildes, porque o orgulho é a raiz de todos os pecados. Satanás, ele se tornou Satanás por causa do orgulho. Ele queria ser igual a Deus. Em Isaías 14, 12 a 14, traz
estas acusações contra o diabo. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me sentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Ele queria ser igual a Deus, ele foi orgulhoso. E uma das principais razões por que Eva tomou o fruto no jardim do Éden foi o orgulho também. A cobra instigava ela e ela foi orgulhosa a ponto de aceitar aquele fruto. E Deus, ele nos quer cada vez mais perto dele. Como Tiago diz na primeira parte do verso 8, capítulo 4 novamente: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. O rei Davi, no Salmo 139, diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E é bom lembrar que Deus está sempre conosco, mesmo quando não estamos conscientes de sua presença. Nesses tempos, Deus é como um pai correndo atrás de seu bebê. O bebê está lá no parque, por exemplo, correndo para lá e para cá, mas o seu pai está bem atrás dele, cuidadoso, tomando cuidado para que nenhum mal ou nada de mal aconteça com ele. Está com os braços esticados, pronto para pegá-lo se ele cair. Mas como é que vamos nos aproximar de Jesus? Você me pergunta, como que eu posso ser mais amigo de Deus? Como eu posso estar mais próximo de Deus? E ao receber Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, continuando se concentrando em Jesus, é muito simples nós sermos cada vez mais amigos de Deus, pela comunhão com Ele, através das Escrituras e da oração. Não há melhor caminho e não há melhor coisa do que você separar o seu tempo a sós com Deus, você ser conhecido por Deus, você colocar tudo diante de Deus. Nessa manhã eu te encorajo, eu te incentivo. Leia a Bíblia, procure saber o que Deus fala, procure estudar a palavra de Deus. Ore, coloque todas as suas dúvidas, todos os teus anseios, todas as suas orações diante de Deus. Ele ouvirá o seu clamor. Busque santidade. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Tiago 4, 8 e 9. E em Apocalipse 1:5, o apóstolo João fala: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. 1 João 1, 8 a 10. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Deus, Ele fará a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa parte.
Não adianta nada você querer buscar a Deus somente quando você tem algum problema ou quando a sua vida não está do jeito que você imaginava que estaria. Ou você gosta de quando um amigo ou um conhecido seu te procura somente quando ele precisa, quando ele está em alguma necessidade. Eu tenho certeza que você não gostaria disso ou ficaria bem triste. E muitas vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus. Quando estamos bem, nós viramos a cara para Deus, não ligamos para Deus, não oramos, não lemos a Bíblia, porque falamos, tá tudo bem, hoje pode deixar para amanhã. E nós vamos adiando. Mas quando o problema aperta, a primeira coisa que nós fazemos, nós lembramos de Deus e nós queremos que Ele haja imediatamente, nós queremos que Ele intervenha naquela situação imediatamente. Nós somos egoístas. Talvez muitas vezes nós somos amigos falsos de Deus porque nós queremos estar mais perto de Deus somente porque Ele pode nos dar alguma coisa ou porque Ele pode curar alguém que está enfermo na nossa família. Sim, Ele pode fazer todas essas coisas, Ele pode tirar da situação que você está, Ele pode tirar o seu familiar da situação que ele se encontra. Mas não adianta nada se nós formos egoístas com Deus, se nós formos amigos falsos de Deus. Louve a Deus, busque a Deus, mesmo quando tudo estiver bem, mesmo quando as suas finanças estiverem bem, quando você estiver empregado, quando a sua família estiver bem. Louve a Deus. Louve a Deus em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todas as situações. Deus hoje quer habitar no seu coração de tal forma que Ele possa te chamar pelo nome, te chamar de meu amigo. E como nós podemos limpar as nossas mãos? E vemos aqui nesse livro de Tiago que ele é parcialmente lavado com nossas lágrimas. O verso 9 diz: entristeçam-se, lamentam e chorem, trocam o riso por lamento e a alegria por tristeza. Quanto tempo se passou desde a última vez que você chorou por causa dos seus pecados, que você chorou porque você se sentia longe de Deus, ou porque você estava sem forças para conseguir estar mais perto de Deus? Ou o seu coração está tão cauterizado, a sua mente está tão cauterizada que passar 1 dia, 3 dias, 4 dias sem ler a Bíblia, estudar as Escrituras ou orar para Deus se tornou algo simples para você ou se tornou algo que não tem tanta importância? Quanto tempo se passou desde que você chorou por causa disso? Desde que você não se importava mais com o seu pecado ou com o seu afastamento de Deus, seu esfriamento espiritual? Às vezes a limpeza ela leva lágrimas, mas as lágrimas não são suficientes. Devemos nos afastar de todos os pecados da nossa vida. E este é um desafio longo da vida e um compromisso, porque nenhum de nós é perfeito nesse mundo. Talvez seja muito difícil para você hoje se afastar de alguma coisa. Você chora, talvez até chore por isso. Mas o teu choro não é suficiente. Você precisa ter força de vontade, buscar em Deus, orar, pedir ajuda, pedir força, pedir auxílio, e Deus ele vai te dar o escape. Toda quinta-feira a gente compartilha aqui uma palavra mais jovem, e eu tenho falado isso. Sempre que há uma tentação, sempre que há uma vontade de cometer algum pecado, Deus, Ele nos dá o escape, Ele nos dá a saída. Isso sim é um desafio. Mas se você se comprometer a Deus, a sua palavra, você será vencedor, você será amigo de Deus. Deus ele vai te dar a vitória. Confie em Deus. Confie em Deus
para nos dar as vitórias que nós precisamos. Esta é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Confiar em Deus de todo o nosso coração. Confiar em Deus que nos momentos de luta Ele estará conosco, nos momentos de vitória, nos momentos de alegria Ele estará também conosco, nos dando a vitória, nos dando a saída que nós precisamos. Tiago 4,6 diz, mas Ele nos concede graça maior. Não importa, meu irmão, quão grande o nosso pecado é, a graça de Deus é muito maior. Quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados, em João 19:30 ele disse, está consumado. Jesus disse que por sua morte na cruz, ele pagou o preço na íntegra, por todos e para todos os nossos pecados. Você deve saber que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. E quando você recebe Jesus, você recebe a graça de Deus. E com Jesus você recebe o dom da vida eterna. Podemos confiar no Senhor para que Ele nos dê o trunfo que nós tanto precisamos. Em 2005, o furacão Katrina devastou a cidade de Nova Orleans e grande parte da costa do Golfo. E um menino de 13 anos chamado Jordan tocava bateria na banda de louvor da primeira igreja batista. E seu pai, Wayne, tocava também. Mas mesmo que o pai de Jordan fosse um devoto cristão naquela época, conta a história que Jordan, seu pai, não era assim antigamente. O seu pai, Wayne, era um traficante de Nova Orleans e ele foi preso. Mas eles ofereceram a Wayne, o pai de Jordan, um acordo. Ou ele poderia ir para a cadeia, ou entregar o seu Big Boss, o chefe do tráfico. Wayne escolheu entregar aquele que era o líder do tráfico. Isso foi um ponto de virada enorme para Wayne, para o pai de Jordan. E ele voltou a servir a Jesus. Mas naquele momento o chefe do tráfico jurou Wayne de morte. E um dia, cerca de 7 anos mais tarde, a esposa de Wayne, ela carregava um peso muito pesado, esse fardo, por causa da falta de segurança de sua família. Então ela pediu a algumas pessoas de sua igreja, algumas pessoas de oração, para orar urgentemente por eles. E alguns meses depois, a família estava num restaurante e de repente o pai da família, o Wayne, disse que eles precisavam ir para o carro imediatamente. Nesse restaurante que era localizado no meio do nada, o Wayne ele tinha visto seu ex-chefe de drogas. E o ex-chefe do tráfico o viu. O homem aproximou-se, colocou a mão no ombro de Wayne e perguntou, você sabe quem eu sou? E o Wayne disse, sim. Em seguida, o chefe do tráfico disse, eu quero que você saiba que você e sua família não precisam ter medo de mim outra vez. Deus se apoderou da minha vida quando eu estava na prisão e eu fui salvo. Você nessa manhã pode pensar, eu estou tão afundado no pecado, eu estou tão afundado nessas coisas que talvez eu nem tenha mais forças para conseguir, não tenha mais forças para me aproximar de Deus. E nessa manhã Deus está te falando, se esse homem, que era o chefe do tráfico, um homem que deve ter feito muitas coisas erradas, muitas coisas ruins, se aproximou de Deus de tal forma que reconheceu seus erros e tirou um peso enorme por seus pecados, você também pode fazer isso. Isso é o que o Senhor quer fazer para todos nós que estamos aqui na terra. Não importa qual seja o seu pecado nessa manhã, não importa qual seja o seu fardo, aquilo que você tem levado, carregado nas costas, Deus ele pode tirar o seu fardo e colocar um novo coração, um coração puro, um coração quebrantado na presença dele. Creia nisso e que nesse próximo louvor você possa refletir sobre essa mensagem, sobre essa palavra.
Se entregue a Deus, coloque seu coração diante de Deus e Ele fará grandes coisas na sua vida. Que Deus seja o seu melhor amigo. Ele quer isso de você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.